Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu estou sempre trazendo aqui para vocês. E hoje num dia especial, porque hoje eu estou totalmente motivado para estar aqui com vocês, até porque já tem um tempinho que eu não venho aqui nessa empolgação, nessa animação, para estar olhando olho no olho e falando para você direto no seu coração, direto no seu entendimento, trazendo sempre, claro, aquela possibilidade de você poder entender melhor como que funciona essa dinâmica toda da dependência química, essa dinâmica da codependência e essa dinâmica do comportamento e como tudo isso se conectando pode estar fazendo a gente ter uma vida maravilhosa e, do outro lado, também fazendo a gente ter uma vida um pouco mais conturbada se a gente não poder ou não souber lidar com tudo isso, tá? Esse é o meu papel, esse é o meu trabalho, trazer para você conteúdo de qualidade, conteúdo que não é repetido e, claro, se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e já estou aqui no YouTube há mais de 8 anos trazendo sempre um conteúdo maravilhoso para você que busca uma resposta, que busca um entendimento e quer dar aquele upgrade na sua noção de como que você pode fazer para ajudar o seu familiar dependente químico. Claro que se você ainda não é inscrito no meu canal, e se você ainda não conhece o meu conteúdo, eu convido você a entrar aqui no meu canal. Você vai clicar aqui no meu nome, aqui embaixo do vídeo, e você vai ver lá que eu tenho mais de 140 vídeos falando a respeito de todas essas modalidades que eu acabei de falar para você, falando a respeito de comportamento, falando a respeito de codependência familiar e falando a respeito de dependência química. Claro, você vai lá, vai dar uma olhada, você vai tirar dúvidas, tá? Até porque eu tenho algumas playlists sensacionais. Se você tem um familiar dependente químico ou se você tem um amigo que tem problema de dependência química, eu aconselho você a dar uma passeada aqui no meu conteúdo, até porque eu tenho vários vídeos falando sobre como lidar com seu familiar dependente químico, como você pode sair da codependência e muito mais conteúdo, ok? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a oportunidade de poder entender como é que funciona essa dinâmica da dependência química e da codependência familiar que está enraizada na sua família e que você não consegue sair disso, você não consegue ajudar o seu familiar não consegue sair da dependência química. O vídeo, claro, hoje vai estar falando um pouco mais para você que é casada com um dependente químico e tem filhos pequenos, tá? Por quê? O que aconteceu há uns dias atrás, lá na minha comunidade? Quem não sabe, eu tenho uma comunidade lá no Facebook, que eu já acompanho há muito tempo. Pessoal, acho que a comunidade ela está mais ou menos ao mesmo tempo que eu tô aqui no YouTube, eu tô lá nessa comunidade. Ela tem mais ou menos em torno de 1.800 famílias, né? E as pessoas fazem partilhas da mesma forma que é um grupo de partilha faz. Então lá no meu grupo, eu gerencio esse grupo, as pessoas têm que pedir permissão para entrar, claro. Aí eu gerencio isso, eu aconselho as pessoas e as pessoas trocam experiências lá, as pessoas que têm essa problemática e esse problema com dependência química na família. Dentro do grupo, eu sempre estou lançando uma porção de coisas e temas e debates e eu coloco assuntos para as pessoas pensarem, né? Porque na verdade, o meu papel é fazer você pensar, é fazer você olhar para outras opções que você pode estar solucionando o seu problema. E eu acabei lançando lá, né? Porque assim, eu vejo coisas, né, na internet, na rede, e aí eu falo, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o pessoal lá do meu grupo, tem tudo a ver. Como é que eu posso pegar isso que eu estou vendo aqui
e conectar lá no meu grupo para motivar as pessoas a debaterem um assunto, porque quando a gente debate o assunto, a gente consegue encontrar soluções, opções e maneiras diferentes de agir, tá? Então, basicamente, foi o seguinte. Eu coloquei lá, eu achei uma imagem, até que foi uma imagem que tinha poucas palavras, mas eu achei que tinha tudo a ver com a codependência e a adicção familiar. Então foi assim, a imagem que eu posso pôr aqui para vocês, talvez agora na sequência do vídeo, vocês vão ver que é uma situação onde é colocada a mesma cena, mas com duas formas de ser encenada, né? Digamos assim. Então, de um lado tem o pai e o filho tendo um comportamento agressivo em relação à mãe, e do outro lado da imagem, na mesma imagem, do outro lado da cena, digamos assim, tem um pai e a criança, o mesmo pai e a mesma criança e a mesma mãe, só que nesse caso o pai estava sendo gentil, estava oferecendo flores e a criança também estava ali do lado tendo o mesmo comportamento. E é interessante porque em todos esses anos eu venho sempre muito batendo nessa tecla, que é como a codependência afeta a vida dos filhos. Só que é interessante que por mais que eu fale, por mais que tenha material, por mais que as pessoas busquem, é interessante que dentro da família e, desculpa falar, na cabeça de você que é mulher, que você é esposa e que você é mãe, não consegue ainda, ou ainda não deu para você entender essa dinâmica de codependência da sua parte, os seus filhos e o seu marido dependente químico, tá? Então hoje eu tô abrindo aqui para você uma porta. Isso daqui vai ser meio que uma videoaula, tá? E se você quiser realmente entender como é que funciona essa dinâmica e aprender como sair disso, o vídeo é para você, porque eu vou explicar isso tudo para você, até porque, como teve esse debate lá no grupo, as pessoas falaram, deram opiniões, e eu só ali, só vendo, ela falou isso, ela falou aquilo, e o que mais incrível que foi, de todos os comentários que teve lá, né, porque o grupo, ele tem um movimento, mas tem uns tópicos que tem um movimento maior, e de todos os comentários que tiveram, olha, se eu te falar para vocês que 1%, acho que menos de 1%, falou exatamente qual que era a conexão dessa imagem com a codependência e não conseguiu conectar isso na própria vida. E aí eu fiquei pensando, se a pessoa tá vendo isso e ela não consegue conectar essa situação na vida dela, pode ser que ela não saiba que ela está vivendo isso e que ela está passando por isso. E eu falei, opa, é aqui que eu entro. É aqui que eu venho mostrar para você que é mulher, que é casada com dependente químico e que tem filhos pequenos, que você pode estar nessa situação e se você tiver, a gente vai fazer aqui esse trabalho para tentar te ajudar a sair dessa situação. Tá bom? Então assim, eu vou te colocar dentro de um contexto, tá? Porque até para poder você entender isso e até para isso ficar bem gravado aí para você entender, né? Porque para você poder solucionar qualquer problema, independente seja ele qual for, você precisa entender como que ele surge, da onde ele veio, aonde ele está agindo, para você poder manejar isso da maneira para você sair dessa problemática. E é isso exatamente que eu vou fazer aqui com você. Tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço para você se inscrever. Se você gostar do conteúdo, dá o joinha aí, que isso ajuda ao nosso engajamento aqui no YouTube. E claro, se você não sabe quem é Ricardo Alexandre Miguel ainda, tem aqui o meu site, tá? Tem o meu site que é
www.ricardoalexandremiguel.com.br. Você vai entrar lá no meu site, você vai ver a minha história, você vai saber quem é Ricardo, você vai ver as oportunidades que eu ofereço lá numa parte do meu site, tá? E aí você vai saber tudo de quem está falando aqui com vocês. Claro, se você quiser me seguir lá no Instagram, seja bem-vinda, é @RicardoAlexandreMiguel. Muito prazer em conhecê-los e muito bem-vindo ao meu conteúdo aqui da internet. Então bora lá, vamos começar aqui com a nossa videoaula hoje, com a nossa instrução e, claro, com essa direção que eu vou dar para você. Então vamos lá. Tudo começa com o entendimento de meio ambiente, tudo bem? Quando eu falo de meio ambiente, e isso eu falo muito nos meus vídeos, nos meus materiais, lá com a galera do meu grupo, eu falo o meio ambiente, o meio ambiente, o meio ambiente. Vamos deixar claro aqui para você que o meio ambiente não é o mato, não é a floresta, não é a floresta amazônica, não. Quando eu estou falando aqui o meio ambiente, eu estou falando que é o meio físico que a pessoa se desenvolve como ser humano. E esse meio físico pode ser qualquer lugar, né? Claro. E aí é claro que a primeira coisa, que é a casa onde ela mora, que é a família, tá? E aí o que acontece? Se a gente for observar e se a gente for fazer de conta que o meio ambiente é como se fosse, uma história, onde nessa história existem os personagens, sendo que um desses personagens é você, só que as pessoas estão vivendo dentro desse meio ambiente, só que elas não estão conscientes, de que estão vivendo numa história, não estão conscientes que estão vivendo numa novela, mas na verdade nós todos vivemos a história da nossa vida e nós escrevemos a história da nossa vida, tá? Acontece que se você não tem consciência disso, você vai ser apenas um coadjuvante na sua vida e vai ser apenas mais uma pessoa na história da sua família, na sua vida e toda aquela coisa. Por quê? Porque você pode estar inconsciente desse processo e de como você pode estar mudando tudo isso, tá bom? Então, para contextualizar o meio ambiente, quando eu falar de meio ambiente aqui no vídeo, eu vou estar falando do lar que a pessoa nasceu, eu vou estar falando depois dos vizinhos, do bairro que a pessoa mora, depois, claro, vou falar da escola que ela frequentou, vou falar da religião que ela teve, eu vou falar da influência da mídia, tá? Da mídia, quando a gente fala influência da mídia, eu vou falar de você, por exemplo. Eu acho que isso ainda... Bom, a gente está no século XXI, no ano de 2023, eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas no século XXI, no ano de 2023, eu acho, né? Eu posso estar enganado, que ainda tem gente que assiste novela, tá? Novela era algo muito popular há 20, 30 anos atrás, e foi uma onda assim, e a gente até falava, a pessoa é noveleira, mas a verdade é que as novelas, pelo menos no Brasil, elas foram a desgraça da sociedade, tá? Isso na minha visão e no meu entendimento de como a mídia manipula as pessoas, tá bom? Mas claro, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas voltando aqui, por exemplo, se você foi uma mãe que era uma noveleira e não perdia nenhuma novela e assistia a novela das 6, das 7, das 8, assistiu Vale a Pena Ver de Novo, porque você tinha que ver de novo aquela coisa, né? Aquela coisa bizarra.
Acontece que o problema não era só seu, de estar ali perdendo tempo, de estar ali esvaziando a sua cabeça, de estar ali servindo de massa de manobra. A questão é que, se eu não tiver enganado, em muitos momentos, quando você estava lá assistindo a televisão, assistindo a novela, assistindo aqueles programas medíocres de palco, né? O seu filho pequeno estava sentado na sala com você. E ele estava lá, ele não sabia discernir, e você estava ali com ele, porque você não tinha o que fazer, claro, você está com seu filho, você vai assistir novela, ele está ali com você. A questão toda é que você não sabia, ou se sabia, ou não sabia até agora, que essa televisão que você estava assistindo e que é o meio ambiente estava influenciando na vida do seu filho, como o meio ambiente. Você nunca tinha parado para pensar nisso? Então, estou trazendo isso para você pensar. Porque é interessante, por que eu estou falando isso? Porque quando eu explico essas coisas lá no grupo, eu respondo para as mães, eu respondo para as esposas e falo: olha, provavelmente foi o meio ambiente, provavelmente a pessoa aprendeu a ser assim. Aí a pessoa vem, né? Não que, né? Mas ela vem, não, mas na minha casa tudo era perfeito. Na minha casa a gente dava do bom e do melhor. Na minha casa meu marido trabalhava, era um exemplo, a gente deu educação e o meu filho se perdeu. Tudo bem? Mas essa é só uma parte do meio ambiente. Mas seu filho assistia novela com você? Seu filho assistia aqueles programas idiotas de auditório? Onde a graça tá em humilhar as pessoas e as pessoas darem risada? Então, isso vai moldando, né? Mas deixa eu te contar uma coisa, que é assim. Aí você vai falar assim, não, mas como? Olha só, se você não sabe, a criança nasceu, você nasceu, todo mundo nasceu, e quando a gente nasce, tá? Quando a gente nasce, e claro que eu estou falando aqui psicologicamente, tá? Eu não estou falando espiritualmente, porque espiritualmente é uma outra história, tá? Mas eu não vou entrar nessa parte espiritual. Mas vamos supor, né, que não exista essa coisa de espiritual, tá? Eu acredito que existe, mas não é o ponto aqui. Mas vamos lá, a criança nasceu, você nasceu, eu nasci. Até então, você não tem consciência do mundo. Qualquer coisa que as pessoas falarem para você que ela vai ser. Por quê? Porque você está ali, as pessoas estão dizendo, isso é assim que você tem que fazer, assim que você não tem que fazer, isso é bonito, aquilo é feio, você tem que acreditar nisso, você não pode acreditar naquilo. Então, do zero, olha, presta bem atenção, você que é mãe e tem filhos pequenos com o marido dependente químico, tá? O filho de 0 a 7 anos de idade, e isso já é uma coisa que já é muito estudado, né? Pela ciência, pela neurociência, pela psicologia e por tudo que vocês quiserem colocar como uma pesquisa séria, tá? Diz, né, e nos mostra, e muitas comprovam, claro, tem uma pequena divergência ou outra, mas do grosso modo, do 0 aos 7 anos de idade, nós somos uma cartolina em branco, praticamente falando, tá? Vamos contextualizando aí para você poder entender. Então, assim, o seu filho pequeno, ele tá lá junto com você e com seu marido dependente químico. E ele é uma cartolina em branco, tá? O que vai acontecer?
Se você não sabe, e eu vou te contar, porque como eu falei, esse vídeo é o vídeo que vem trazer para você uma abertura de consciência, e hoje eu estou trazendo essa consciência aqui para você. Se você não sabe, como que as pessoas aprendem? Qual que é o processo de aprendizagem? Como que você aprendeu a fazer alguma coisa? Como que você aprendeu a ser quem você é? Né? Porque não sei se você já parou para pensar, você é quem você é porque você aprendeu a ser quem você é. Mas como é que você aprendeu? Porque você nasceu sem saber nada. Você aprendeu olhando o exemplo que tinha na sua casa. Ou seja, quando você era bebezinha, estava lá sua mãe e seu pai e estava cuidando de você 100% do tempo, porque a gente nasce, a gente não é capaz de fazer muita coisa, praticamente nada, né? E aí, como é que você aprendeu a ser você? Olhando, porque você só conseguia olhar. Você começou a olhar, você começou a ouvir e você começou a aprender por amostragem. Você começou a aprender pelo exemplo que você via acontecendo dentro da sua casa. Ok? E a gente vai chegar lá naquela imagem. Então, assim, se você está começando a entender onde eu quero chegar, você vai perceber que do 0 até os 7 anos, né, que é o que os estudos nos mostram, a gente aprende por exemplos, vendo, ouvindo e começando a fazer conexões na nossa cabeça de que se isso é assim, foi em consequência daquilo. Isso aconteceu por causa disso. Aquilo aconteceu por causa daquilo. Se você vê seu pai falando com sua mãe de uma maneira e a sua mãe responde de uma maneira, você começa a associar isso a quando meu pai fala assim, minha mãe vai agir assado. Quando minha mãe age assado, meu pai vai agir assim. E foi assim que você foi aprendendo a, no futuro, entender o que é ser uma mãe, o que é ser um filho, o que é ser ou como educar, né? Porque, claro, com o passar do tempo você ia crescer, ia se desenvolver, ia se relacionar e teria os seus próprios filhos. E da onde que vem isso? Isso vem de quando você era um bebê, tá? Agora, eu queria que você respirasse um pouco nessa altura do vídeo e eu te convido que se você está gostando do vídeo, está gostando disso e dessa coisa que eu estou trazendo aqui para vocês, essa abertura de consciência, dá o seu like aqui no vídeo e, claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui e vai dar uma mão aqui para gente, tá bom? Continuando, olha só, aonde eu quero chegar com essa introdução do contexto e introdução do meio ambiente. Isso tudo aconteceu só na sua casa, tá? Por quê? Porque depois, né? Isso, claro, nós não vamos entrar aqui na questão de que você colocou seu filho na creche e ele viu o comportamento de outras crianças e outras crianças que vinham de outras famílias e que tinham outros comportamentos, outros ensinamentos. Tá, vamos deixar essa parte de lado e vamos colocar só, vamos supor que você não colocou seu filho na creche e ele ficou só na sua casa. Vamos supor que você não teve uma pessoa que cuidasse do seu filho dentro da sua casa, porque até a pessoa que cuidou do seu filho vai influenciar quem o seu filho foi. Infelizmente, tá? E eu tô só colocando aqui dados e coisas que a gente observa. Se você teve uma mãe ou se esse filho teve uma avó, ou tem, ou teve, ou tanto faz, que essa avó
tinha comportamento X, Y, Z, fazia assim, assim, assado, isso também vai influenciar como o seu filho vai ser hoje, ou como ele já é, ou como ele pode ser. Vocês estão entendendo o que é o meio ambiente? Tá? E como isso é muito complexo? Mas eu estou aqui para ajudar vocês a entender isso e sair dessa situação. Então vamos lá. Continuando aqui. Claro que essa é só a parte que está dentro da sua casa, ali nas suas vistas acontecendo. Quando seu filho fizer, a partir dos 7 anos, 6, 7 anos, ele começa a tomar consciência de quem ele é, do mundo, que existe, que ele é um ser à parte, que ele começa a ter aquela noção de indivíduo, e, claro, ele vai começar a ir para a escola, e aí amplia o meio ambiente, ele vai começar a se relacionar com os vizinhos, e aí ele amplia o meio ambiente, ele vai ver o vizinho, ele vai ver as crianças, que cada criança tem um jeito de ser educada, e se um amiguinho que ele acha que é legal tem um comportamento ruim, mas ele gosta do amiguinho, ele vai querer ser igual ao amiguinho. E aí ele vai ser aquilo também. Quando ele chegar em casa, fala, nossa, mas aonde que essa criança aprendeu isso? Tá entendendo? Ele vai para a escola, vai ver os amigos. Ele vai para a igreja, vai ver as pessoas da igreja. E assim sucessivamente. E, claro, para não falar, infelizmente você ainda passou todos esses anos da infância do seu filho assistindo a novela. Claro. Ah, mas Ricardo, por que você está pegando no pé das novelas? Sabe por quê? E eu não vou entrar no mérito, né, que as pessoas falam e tal. Mas sabe o que acontece nas novelas? Infelizmente, a mídia, ela vende aquela ideia de que o errado é o certo. Já parou para pensar nisso? Não parou? Não, acho que você já deve ter pensado nisso. Não pode ser. Você já deve ter percebido que a mídia, de um modo geral, ela mostra o errado falando que o errado é legal. E aí o que acontece? Seu filho está vendo aquilo que você está vendo, aquele negócio, né? Então, por exemplo, se tem aquelas novelas que eu já assistia. Eu, infelizmente, assistia a novela, mas graças a Deus eu me libertei disso. Graças a Deus eu me libertei disso. Que mostrava lá aquela história da vida cotidiana e tal, e mostrava lá a malandragem, vamos dizer assim, dentro lá da história, que tinha o malandro, que tinha o traficante, que tinha o ladrão, que tinha aquele o esperto, vamos dizer assim, o esperto e o contraventor. Vamos colocar dessa forma, que existia dentro da história que a gente vê nas novelas, o contraventor, que é o papel que sempre tem o vilão da história. Claro, nem sempre, né? A gente que é brasileiro, a gente nem sabe que nem sempre o vilão se dá mal, mas tudo bem. Então, nas novelas, o que era mostrado, ou que ainda é, infelizmente, que às vezes o mal compensa. E aí o seu filho pequeno, que ainda não consegue ter um discernimento, ele assistia aquilo que infelizmente você estava fazendo ele assistir. Claro, porque você não sabia, tá? Nem você sabia. Imagina, né? Mas eu só estou aqui deixando claro para você. Então vamos lá. E ele via que o traficante era rico, que andava com carrão, que tinha joias, que tinha as mulheres, que tinha o poder, que era bem influente na sociedade, que todo mundo gostava dele, todo mundo puxava o saco dele. E o seu filho, sua filha, claro, falava assim, nossa, é legal, isso é legal, eu quero ser que nem ele. Até porque, quando ele olhava para o pai dele, né, e agora a gente colocando aqui, não, vamos colocar a novela, se ele olhasse o pai da novela, lá que tem sempre um pai na novela,
O pai era o cara que era o trabalhador, que acordava de madrugada, que ia se matar, chegava cansado, e o dinheiro não dava para nada, e sempre reclamando. Pensa bem aqui comigo. Quem que o seu filho ia associar que é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que ele quer ser? Tá meio claro isso. Mas isso é o que a mídia quer vender. A mídia quer vender. Mas não me pergunta por quê, tá? Não me pergunta por quê. Tudo bem? Então, você já está consciente agora de como tudo isso, de alguma forma, influenciou e ainda está influenciando e o mais importante de tudo, que se você não fizer nada, que se você não tomar uma decisão, que é hoje eu vim aqui para te ajudar a tomar essa decisão, o seu filho pequeno está indo para a mesma direção. Exato, exato. O seu filho pequeno está indo na mesma direção. A sua filha pequena está indo na mesma direção. Agora sim, eu vou colocar agora dentro da situação da sua família e dentro da situação do seu lar e como que esse contexto que eu te apresentei, como que psicologicamente é formado o ser humano, como que psicologicamente o ser humano se torna quem ele acaba se tornando, e quando ele se torna quem acaba se tornando, ele faz o que ele acaba fazendo. Agora você já está ciente disso, de como esse mecanismo funciona, tá bom? Agora, vamos colocar isso dentro do seu lar, nesse exato momento em que você está vivendo uma vida horrível, uma vida tenebrosa com seu parceiro dependente químico. Claro, eu sei disso tudo, eu acompanho muita gente, eu já estou há 8 anos nesse universo, vendo sempre se repetindo as mesmas histórias, porque as pessoas não estão conscientes disso que eu estou falando. E quando você fala, a pessoa não consegue entender o quanto isso pode fazer toda a diferença, esse entendimento. Então assim, se hoje você está vivendo o problema da dependência química com o seu parceiro, com o pai dos seus filhos, é exatamente isso que eu estou falando aqui nesse vídeo. Você precisa entender como que esse processo funciona até para poder se libertar, se for o caso, e até para poder libertar os seus filhos dessa maldição. Porque, na verdade, as pessoas, elas falam que o problema são as drogas. Essa maldita droga, essa maldita isso, porque se não fossem as drogas, porque se não fosse o quê? A culpa não é da droga. A culpa é desse sistema que eu estou explicando para você. E a melhor coisa que você pode entender é que a gente pode fazer alguma coisa para mudar isso. Você pode mudar a história da sua família e você pode se salvar. E você pode salvar os seus filhos. Claro que se você conseguir, você pode salvar o seu marido. Né? Nós vamos chegar lá. Então lá, você está lá no seu relacionamento, horrível, terrível, de sofrimento, você já está há anos aí com esse relacionamento e, me desculpa falar, mas eu estou sendo honesto, tá? Eu não estou aqui para ficar fazendo tipo, mas no momento de desespero, no momento em que você não sabia mais o que fazer, ou no momento até de descuido, você acabou engravidando do seu marido dependente químico. E quando eu falo o marido dependente químico, vamos fazer uma pausa aqui, vamos colocar dentro de um parênteses,
Quando eu falo marido dependente químico, tá? Até para colocar dentro de um contexto, eu estou falando aquele cara que já está na ativa, aquele cara que já não tem mais trabalho, que não para em trabalho, que bate na mulher, que ofende a mulher, que já está roubando as coisas de casa, daquele bem ruim mesmo, aquele que você já sabe que ele é dependente químico há vários anos e você já está tentando e não está conseguindo e ele só piora. Então nós estamos falando desse. Aí, claro, que aí você vai falar, ufa, ainda bem que ele não está falando do meu marido, né? Porque meu marido, ele usa lá, ele bebe a sua cachaça, ele fuma a sua maconha, ele cheira a sua cocaína de vez em quando, mas ele ainda trabalha, ele ainda sustenta a casa, pelo amor, né? Pelo amor, né? E o que acontece é que quando você vem vindo nesse relacionamento em que você já tem mais ou menos uma ideia do que é o seu relacionamento, por algum motivo você teve. ah, ah, por algum motivo você engravidou, né? E aí, claro, eu não vou entrar no mérito, mas né, a pessoa ainda tem gente hoje em dia que acha que gravidez segura homem, tá? Isso ainda é uma lenda, né? Isso é uma lenda. Agora sim, se gravidez não segura nem o homem normal, quanto mais segurar esse seu marido dependente químico, esse seu marido adicto, esse seu marido louco. Meu. Mas enfim, você engravidou, ou por outro lado, você tinha um filho nasceu, seu filho tem 1, 2 anos de idade, seu filho, sua filha, e o seu marido está nesse processo de adicção, nesse processo de dependência química. Enfim. Aí você vai chegar para mim e vai falar assim: tudo bem, Ricardo, eu já entendi onde você quer chegar. O que eu vou fazer? Eu vou eu vou largar dele? Olha, isso é uma coisa que quem tem que decidir é você, tá? Agora sim, tirando essa parte de que se você deve largar ou dele ou não, que a gente pode até comentar isso logo mais, eu quero te deixar claro algumas coisas, tá? Para os filhos, tá? Para os pais, e quando eu falo os pais, no momento assim mais, né? Os pais são os heróis das crianças. Então, meu pai é meu herói, meu pai é meu exemplo, sabe aquela coisa? Agora, eu te pergunto, aqui, olho no olho, olhando para você, eu te pergunto, esse marido que você tem aí, esse pai, né, que você fala, é o pai dos meus filhos. Esse pai dos seus filhos, seja honesta, seja bem honesta. Ele é um exemplo de herói para os seus filhos? Sim ou não? Você acha mesmo que um herói, alguém que poderia inspirar outro ser humano, e você entendendo agora o contexto que eu coloquei para você no começo, você acha mesmo que esse pai dos seus filhos é um bom exemplo para ser seguido como herói? Tá. Então isso é uma coisa que você vai pensar.
Agora sim, claro, aí você vai chegar assim para mim, tá bom, Ricardo, eu já entendi. Eu já entendi. O problema todo é o meu filho pequeno, a minha filha pequena, assistindo todos os dias, 24 horas por dia, quando ele está lá, a degradação que é o seu relacionamento com o seu marido. Então, olha só o que está acontecendo dentro do seu lar. O seu filho pequeno, o seu filho homem pequeno, ele está vendo o que o seu marido está fazendo com você. Ele está vendo o que ele faz em relação a um relacionamento. Ele está vendo como que um homem faz quando tem um relacionamento, quando tem uma casa, quando tem uma mulher, como que ele administra o lar. Seu filho está vendo isso. Ninguém está falando para ele, mas ele está vendo. Sabe o que está acontecendo com seu filho? Ele está aprendendo exatamente a ser igual ao seu marido adicto. Por quê? Porque se o pai é o herói, e a gente tem a tendência a seguir os nossos heróis, ele vai olhar o pai dele e falar: ah, eu amo meu pai, eu adoro meu pai, o que meu pai faz está certo. Tá entendendo? Agora multiplica isso por 1 ano, 2 anos, 3, 4, e ele vendo esse seu relacionamento horrível com esse seu marido. Onde você acha, quem você acha que vai ser o seu filho? Quais são as escolhas de que quando o seu filho puder escolher, ele vai fazer inspirado na figura paterna? Agora, por outro lado, a gente tem a sua filha pequena, tá? Que ela todo dia assiste como que é o seu relacionamento com o seu marido dependente químico. E ela vê lá que você é submissa, que você não se impõe, que você não tem, você não consegue lidar, que ele te humilha, que você escuta um monte de coisas e tomara que não, mas você sofre agressões e toda aquela sorte, tá? De sofrimento que uma mulher de um dependente químico na ativa passa. A sua filha pequena tá vendo isso todos os dias. 24 horas por dia. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Ela tá lá. O que está acontecendo? Ela está aprendendo como que é um relacionamento. Ela está aprendendo o que uma mulher deve ser, como que uma mulher deve se comportar, e ela está aprendendo a ser codependente. Já tinha pensado nisso? Eu já venho falando isso em outros vídeos, quando eu bato papo com o meu pessoal, sabe? Mas parece que essa ficha ainda não caiu. Parece que você ainda não fez esse upgrade de entendimento, sabe? Então, hoje, aqui com você, assistindo esse vídeo, fazendo esse vídeo para vocês, mães de crianças pequenas, mães que têm relacionamento com o dependente químico na ativa, há todos esses anos que vocês devem estar passando, até porque, né, existem crenças que você, mulher, tem em relação ao relacionamento que te impede de tomar uma decisão, né? E uma das crenças, eu vou colocar aqui crenças, tá? Eu poderia falar que são as desculpas que a mulher dá para não resolver o problema. Mas eu vou colocar que são crenças, né? Até porque
eu tenho certeza que você está fazendo o seu melhor com aquilo que você sabia até hoje, até assistir aqui o vídeo que eu estou falando com você. Mas vamos lá, uma das crenças, tá? Eu tenho algumas aqui separadas. Uma das crenças é que um dia, quando você era pequena, você aprendeu que os filhos precisam da figura paterna dentro de casa, porque senão eles não vão ter uma boa formação. E que se o pai não estiver mais lá, os filhos serão incompletos. Olha, até tem um fundamento isso. Agora, se você está usando, se você tem essa crença para desculpar o fato de você não deixar o seu marido, que é dependente químico e que não tem mais jeito, tá? Me desculpa, mas você está fazendo totalmente o contrário do que eu estou explicando até agora, tá? Então, assim, isso é só uma crença, tá? A outra crença é que eu amo meu marido e eu não posso abandoná-lo porque eu o amo. O amor tem que estar em primeiro lugar. Olha só, minha amiga. O amor é legal, o amor existe, ele pode ser de várias formas e de vários jeitos, mas, olha, amor num relacionamento, e é uma coisa que eu sempre digo que relacionamento é troca. E se não existe troca, não deveria existir um relacionamento. Então assim, que relacionamento é esse que é só você que ama? Né? Que relacionamento é esse que só você se sacrifica, que só você isso, em nome do amor? Amor, eu vou deixar bem claro aqui para você. Amor é algo que tem que te trazer coisas boas, alegrias e boas sensações. Qualquer coisa que você chame de amor e te traga sofrimento, me desculpa, não é amor, tá? Repensa o que você acha que é amor. Outra crença e outra, essa para mim é mais uma desculpa do que uma crença, tá? Quando eu abordo isso e vocês falam comigo lá na comunidade, nas mensagens e tudo, vocês falam: "Ah, mas ele não tem mais ninguém. Ele só tem eu. Só sobrou eu. Ele não tem família." Aí quando você vai ver, ele tem lá uma mãe, ele tem lá um pai, ele tem lá um irmão. E aí às vezes você vê que nem a mãe quer mais, nem o pai quer mais. E você abraçou esse BO para você. Agora, você quer ser a salvadora da pátria? Ah, mas se eu não ajudar ele, ele vai ficar na rua. Olha, você já deu todas as opções para ele sair disso. Você vai carregar ele nas costas para sempre? Você tem a síndrome de Jesus Cristo, que veio para salvar o mundo? Tem uma outra, né? É uma outra crença. Que é aquela história, né? Que eu estou abordando algumas crenças aqui, porque como várias pessoas estão assistindo o vídeo, cada um tem uma crença em particular, e uma outra dela é que casamento é para sempre. Tá? E quando a gente fala de que casamento é para sempre, é uma coisa que vai mexer na sua ferida, porque na verdade, se a gente for pensar aquela crença de que casamento é para sempre, e de repente você perceber que você não fez uma boa escolha, ou que talvez o casamento que você achou que ia ser legal acabou não sendo,
Olha, tem duas situações aí. Tem o lado religioso, né? E tem o lado do orgulho, né? Porque fala, nossa, eu não posso admitir que eu de alguma forma errei, de alguma forma falhei, e não, eu não aceito que eu errei. E aí a pessoa fica lá e não resolve. E se for espiritual, se for religioso, aquela história de que o que Deus uniu, o homem não separa. Gente, eu tenho uma outra boa para vocês, de um velho filósofo português que eu tive a oportunidade de estudar a vida dele por 30 anos e era um sábio. E ele falava assim: Deus faz-os e o diabo os ajunta. Isso era um provérbio que ele falava. E se você for pensar bem, será que não é isso que está acontecendo no seu relacionamento? Será, vamos dizer assim, bem popularmente falando, que esse seu relacionamento não é obra do tinhoso? Pensa nisso. Aí tem uma outra boa também, que é onde ele fala, onde você fala, mas sabe o que é? Como eu falei ali no começo do vídeo, ele usa sua droga, ele, né, tal, mas ele sustenta a casa e, né, o dinheiro dele paga as contas. E a gente vive com o dinheiro dele, com a pensão dele, com a ajuda dele. Sei lá que diabo ele pode estar ajudando financeiramente na condição que está. Mas você se ancora nisso como um motivo para você não tomar a decisão de resolver a situação da sua vida. E o que eu quero reforçar aqui, que não é a situação da só a sua vida, mulher, é a situação dos seus filhos. E é a perpetuação da codependência familiar e da adicção e da dependência química dentro da sua família. Porque se você não fizer nada, isso vai estar se perpetuando e passando de geração em geração. Tá entendendo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Gente, e aí você fala, mas como é que eu vou me sustentar? Pelo amor de Deus. Você é uma mulher forte, bonita, inteligente aí, tem 1 milhão de possibilidades aí para se sustentar. Vai, para. E outra, tem seus filhos. É isso que você quer para eles? Então, agora sim. E tem uma outra também, para a gente finalizar as crenças, se eu me separar dele, ele vai se matar. Ou, se eu me separar dele, ele falou que vem e mata a gente. Olha, se você se separar dele, ele falou que vai se matar, pode até acontecer, Deus o livre que não. Mas olha, ele já está se matando na situação que ele está. E, se for o contrário, se eu me separar dele, ele vai vir e vai me matar, eu e as crianças, o dia que ele falar isso, você já tem que ir na polícia, já comunicar isso, já fazer uma separação de corpos, já fazer tudo, porque você tem um assassino do seu lado. É isso que você quer para os seus filhos? Você está conseguindo pegar isso aí que eu estou falando? Você ainda está aqui no vídeo? Você está tendo estômago e coragem para assistir tudo isso? Né? Porque isso, na verdade, é um chacoalhão aí para você ver que você pode resolver esse seu problema a partir do momento em que você tiver essa consciência. E eu vou deixar aqui
uma pergunta para você, tá? E eu quero que você pense nisso. Depois que eu contei tudo isso para você, depois que eu coloquei todos esses exemplos para você, depois que eu expliquei como que essa dinâmica da dependência química e da codependência familiar acontece dentro da sua família, eu te pergunto, quem você quer ser no papel da sua família, tá? Quem você quer ser na história familiar? Você quer ser a coitada? Você quer ser lembrada como a coitada? Aquela sofredora? Aquela que carregou a cruz? Ou você quer ser lembrada como aquela que mudou a história da sua família e deu um futuro digno para os seus filhos e transformou eles em boas pessoas? Claro, incluindo você. Agora sim, eu vou parar por aqui porque eu pensei que isso poderia caber num vídeo só, mas vai ficar bem longo esse vídeo. Então, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo e eu convido você a estar aqui comigo no próximo vídeo, tá? E lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, porque quando eu colocar o próximo vídeo, tá? Eu vou dando continuidade aqui nesse entendimento com você, nessa videoaula de como tudo isso acontece na sua vida. No próximo vídeo eu vou estar te falando como que você pode estar transformando tudo isso, ajudando a você, aos seus filhos e, quem sabe, conseguindo até ajudar o seu parceiro dependente químico também, né? Porque em momento algum eu disse que você tem que se separar dele, tá? A questão toda vai chegar um limite que você vai ter que fazer uma escolha. Tudo bem? Então assim, eu convido você a assistir o próximo vídeo, que no próximo vídeo eu estarei falando para você como que você vai fazer para dar essa reviravolta na sua família, como é que você vai ter a oportunidade de trazer com você toda essa força que eu sei que você tem para poder sair dessa situação. Tudo bem? E claro, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer por estar prestigiando aqui o meu trabalho, tá? E te parabenizando, né? Porque se você está aqui até agora, é porque realmente eu sei que você quer aprender. E para quem quer aprender, sempre tem uma porta aberta. Claro que a gente nunca conseguiria cruzar essa porta se não fosse segurando na mão dele. Por quê? Porque não há ninguém além dele. Ok? Muito obrigado, um grande abraço e fique comigo para assistir a próxima parte deste vídeo no próximo vídeo. Tá bom? Um abraço, até a próxima.